Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: por que o povo não se rebela contra Bolsonaro? Essa é uma discussão importante e é uma discussão que tem sido travada nas fileiras progressistas e também entre os analistas políticos do país. Afinal, a situação é dramática. A situação econômica e social se deteriora com muita rapidez. O povo, especialmente as classes trabalhadoras, estão perdendo direitos. A universidade sofre ataques violentos, os serviços públicos se deterioram, cresce o desemprego, cresce o desalento, cresce a miséria, cresce a pobreza. Talvez em nenhum outro período da sua história as condições de vida e renda dos trabalhadores brasileiros tenham se deteriorado com tanta rapidez. Tanto isso é verdade que o governo Bolsonaro, em pouco mais de 6 meses, teve um desgaste absurdo. É o governo que, neste mesmo período de tempo, em comparação com todos os demais governos após a redemocratização, mais rápida e profundamente se desgastou. Ainda assim, nós não assistimos no país uma situação de rebelião, uma situação de luta social ampla, forte, disseminada, como ocorreu em outros momentos da nossa história e como ocorre em outras nações que vivem cenários semelhantes. Está em cartaz um filme chamado Bacurau, independentemente do que as pessoas possam achar do próprio filme, que passa uma mensagem fortíssima de rebelião contra a opressão. Muita gente foi assistir esse filme e saiu desse filme com sangue nos olhos, com uma vontade danada de que no Brasil nós tivéssemos um grande Bacurau, uma rebelião social potente contra esse absurdo grau de opressão e espoliação, patrocinado pelas forças conservadoras, patrocinado pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é o governo mais odiento da história recente do país, para além dos malefícios econômicos e sociais que provoca, é um governo autoritário, um governo neofascista, um governo racista, um governo homofóbico, um governo misógino, um governo que recua o país no tempo, para o tempo pré-Revolução de 30, do ponto de vista econômico e social, e para a Idade Média, do ponto de vista dos direitos civis. E ainda assim, nós não temos rebelião. Nós, claro, temos lutas sociais muito importantes, tivemos movimentações estudantis e da comunidade da educação bastante fortes em maio. Também tivemos uma luta importante contra a reforma da Previdência. Foram momentos de mobilização social que, em alguns cenários, foi-se além da vanguarda política. Mobilizou-se alguns milhões, ao menos em algumas jornadas de luta. Mas o fato é que não existe no país um clima de revolta generalizada das massas, como ocorre, por exemplo, na Argentina, submetida à política econômica de Macri, uma política econômica muito semelhante a Bolsonaro, embora menos intensa no seu grau de destruição de médio e longo prazo. Bolsonaro, a médio e longo prazo, poderá destruir o país e levá-lo a um tal recuo histórico como se o país tivesse há 70, 80 anos atrás na sua escala de desenvolvimento, especialmente no que diz respeito aos direitos das classes trabalhadoras e à soberania nacional. Esse cenário no qual o governo se desgasta,
perde força, perde apoio social, apoio eleitoral, segundo as pesquisas. Esse cenário de acelerada deterioração das condições de vida e renda da classe trabalhadora, esse cenário tão duro, mas que não é acompanhado por uma mobilização social correspondente ao grau de destruição nacional, gera essa discussão. Por que cargas d'água que não há no país um grande Bacurau? Por que cargas d'água não há no país uma situação de rebelião social? Vamos tentar discutir um pouco esse tema. Alguns analistas, alguns líderes políticos, algumas correntes, acham que não há rebelião por culpa das direções. As direções partidárias, as direções sindicais, não seriam firmes o suficiente, combativas o suficiente, preparadas o suficiente para elevar o grau de mobilização do povo brasileiro, para colocar massas em movimento. É uma visão bastante quixotesca, penso eu, sobre o potencial, sobre o poder de uma direção política. A ideia de que direções políticas é que organizam mobilizações sociais de grande porte é uma ideia, penso eu, romântica sobre a história dos povos. As direções não possuem varinha de condão. Mesmo as mais combativas e bem preparadas direções da história, o que coube a elas fazer com sucesso foi plantar sementes da mobilização e saber dirigir as mobilizações nos ciclos de revolta num sentido político positivo. Direções não inventam rebelião. As rebeliões normalmente ocorrem por fatores determinados por inúmeras variáveis. Em geral, elas despontam de forma espontânea. Claro, cabe às direções transformar essas rebeliões espontâneas em movimento político, mas as direções não inventam massas em movimento. Não depende exclusivamente, nem principalmente das direções, colocar o povo em movimento. Basta a gente olhar para a história. Foi possível o movimento das diretas já em 84, porque havia uma enorme insatisfação popular que já havia se transformado em fortíssimas mobilizações antes das direções políticas convocarem o movimento das diretas já. Vamos nos lembrar da rebelião espontânea na cidade de São Paulo em 1983 contra o desemprego. O povo chegou mesmo a derrubar as grades do Palácio dos Bandeirantes. Muitas das greves que então ocorreram eram greves espontâneas, greves dirigidas pelos sindicatos das categorias, não obedeciam a uma direção central, partidária ou de outro tipo. Correspondia ao estado de ânimo do povo. Responsabilizar as direções pela inexistência de rebelião, penso, seria um erro. Não que as direções partidárias e dos movimentos populares no Brasil não sejam passíveis de crítica. Há muita burocratização, há muito pacifismo. São direções acostumadas, nos últimos anos, a só disputar batalhas no campo eleitoral. Há um processo de degeneração em alguns circuitos dirigentes. Claro que há problemas graves em relação às direções partidárias e sindicais e sociais do país. Mas atribuir apenas a essas dificuldades das direções a falta de um movimento rebelde do povo brasileiro nesse momento seria simplificar muito o tema. Nós temos que ir mais fundo para compreender esse processo. E eu gostaria de ir mais fundo em duas direções. Numa direção política e numa direção histórica. Vamos começar pela direção histórica. O povo brasileiro tem uma história e uma idiosincrasia diferente dos povos hispano-americanos. Qual é essa grande diferença? Na América Hispânica, a luta contra o colonialismo, lá atrás, nos séculos XVIII e XIX, não foi uma luta por cima, não foi a independência desses países não foi uma transição por cima, acertada entre as frações das classes dominantes. A luta contra o colonialismo espanhol
na América Hispânica ocorreu a partir de uma ruptura, de uma guerra revolucionária, de uma guerra de libertação, na qual uma fração importante das nascentes elites locais teve que se aliar ao povo e armá-lo para enfrentar o exército colonial. Houve uma guerra, e na guerra quem lutou de armas na mão não foram só os integrantes das elites políticas e econômicas da época que queriam romper com as algemas da colonização. Para poder fazer a guerra, o povo teve que ser conscientizado e armado para que os exércitos nacionais pudessem ser constituídos. Esse é o pacto bolivariano do século XIX. Bolívar armou as massas do povo para poder constituir seus exércitos, os exércitos que finalmente derrotaram o colonialismo espanhol. Além de formar exército e armar o povo para formar esses exércitos, essas elites tiveram que criar seu próprio sistema cultural, educacional, administrativo, com muita rapidez e autonomia. Tiveram que criar universidades, tiveram que disseminar instrumentos de cultura, tiveram que se preparar para poder vencer o colonialismo espanhol no caminho de ruptura que foi historicamente escolhido. É um cenário completamente diferente do brasileiro. A independência no Brasil, embora tenham ocorrido lutas sociais importantes, foi fundamentalmente uma transição por cima, uma transição conservadora, uma transição pactuada, a um ponto tal que o primeiro imperador do Brasil, Pedro I, quando abdica, vai ser Pedro V em Portugal, para vermos como a ruptura era transitada, negociada, pactuada. Não era um choque entre a nação e a metrópole. E, portanto, as elites brasileiras jamais recorreram à educação e ao armamento do povo, à mobilização das massas, ao aumento do seu nível educacional e cultural para constituir uma nação. As elites brasileiras se acertaram com seus pares das elites portuguesas para uma independência que nunca foi profunda, para uma independência que jamais foi popular, que jamais foi revolucionária, uma independência acertada por cima, no qual o povo sempre teve à margem, o povo não foi levado à mobilização. O povo brasileiro sempre teve, nas seguidas transições por cima da história brasileira, um papel marginal. As elites tratavam era de fazer o oposto, de garantir que o povo não se mobilizasse, de excluir o povo do cenário político, de impedir sua organização, de impedir sua politização, de tal maneira que as forças populares não fossem protagonistas da luta política na nossa nação. Isso se arrastou pelo século XIX, pelo século XX. O povo teve momentos de intervenção, quando emerge a classe trabalhadora, quando emerge o Partido Comunista, quando surgem e se desenvolvem os sindicatos, em momentos concretos da história do país, a campanha do petróleo, a campanha das diretas já, mas o fato é que a história política do povo brasileiro é diferente do povo da América Hispânica. Tem uma outra idiosincrasia. Tem um peso muito grande o escravismo também. O Brasil é um país muito pobre, muito explorado, muito desigual. O escravismo teve um peso determinante na nossa formação e é um tal grau de opressão que o pensamento do escravo não é derrotar e tomar o poder dos seus donos, dos seus senhores, da classe dos aristocratas proprietários dos escravos. O pensamento do escravo é fugir da opressão. Isso é assim em todas as etapas da escravidão no mundo, da escravidão dos judeus no Egito, a escravidão dos negros no Brasil. Um país muito explorado, um povo muito explorado, um povo tão marginalizado que, para arriscar o pouco que tem numa grande luta social, o povo sempre aguardou um momento em que fosse possível vencer. O povo brasileiro
se mobiliza nos momentos em que ele tem confiança nas suas direções, confiança nas suas vanguardas, e ele vê chance de vencer. Eu vou dar um exemplo relativamente recente. Quando é que recomeçou a mobilização social depois do AI-5, depois do período mais duro do regime militar, entre 68 e 73? Começou a partir de 74. A esquerda estava massacrada, estava esmagada, a luta armada já tinha sido derrotada, mas em 1974 a ditadura perde as eleições, especialmente perde as eleições para o Senado da República. E isso gera no povo uma percepção de que era possível vencer o regime militar. E a partir dali o povo começa a se mobilizar em greves, em lutas sociais, porque o clima havia mudado. Passou-se... Não foi a opressão provocada pelo regime militar que leva o povo à luta. Foi fundamentalmente o fato das eleições de 74 demonstrarem que o regime militar podia ser vencido. E o povo foi retomando ânimo, entusiasmo, esperança, e foi se colocando em movimento naquele longo e progressivo ciclo de mobilização que começa em 76, 77 e iria alcançar seu ápice, seu auge, na mobilização das diretas já em 1984. Então, nós temos que compreender essas razões históricas que conformam a cultura política do povo brasileiro. E também tem uma razão política determinante que se encaixa nesse cenário histórico. O povo brasileiro sofreu duríssimas derrotas nos últimos 3 anos, de 16 a 19. O impeachment, o golpe contra a presidente Dilma, a criminalização do ex-presidente Lula, a vitória de Jair Bolsonaro, foi um período de derrotas duras. E as derrotas trazem marcas. As derrotas provocam a quebra da confiança entre o povo e suas lideranças. As derrotas provocam uma redução da identidade do povo com os partidos e organizações do campo popular. As derrotas provocam a substituição de perspectivas coletivas por perspectivas individuais. As derrotas provocam desânimo, divisão, confusão. E os resultados de derrotas tão duras não são resolvidos ou superados estalando os dedos. São processos lentos, são processos duros, muitas vezes são processos longos, que não dependem da vontade das direções, depende fundamentalmente de um trabalho cotidiano, de lutas defensivas, que vão aos poucos repondo no povo brasileiro seu sentido de identidade com o projeto de esquerda, a confiança nas suas lideranças, a confiança de que lutar é o caminho único para resolver os problemas de todos os indivíduos da classe trabalhadora. Esse é um processo difícil e que é característico de um período de resistência. Nós estamos num período de resistência, num período de defensiva. É um período no qual as mobilizações são realmente ou mais fracas ou pontuais, sem estabilizar uma ofensiva contra as classes dominantes. Em que momento isso pode mudar? Isso pode mudar a qualquer momento, porque a história às vezes se acelera. Mas muda quando o povo fundamentalmente percebe que pode vencer. E, portanto, vale a pena lutar, porque a vitória é possível. É uma característica da história política do povo brasileiro. O povo brasileiro não se move por indignação, principalmente, como ocorre com os povos de outros países. O povo brasileiro está sempre indignado. O povo brasileiro está sempre crítico. O povo brasileiro é muito oprimido, mas o povo brasileiro se move, dado o seu grau de opressão, de marginalização, dada o sofrimento histórico, o povo brasileiro se move quando vê chances de vencer. E é quando essas chances de vencer que surgem que as mobilizações crescem. Por isso as eleições são importantes, porque resultados eleitorais positivos animam o povo a lutar. Por isso que a luta pela libertação do Lula é importante. E o outro lado sabe disso também. Lula livre significa para o povo uma enorme percepção de vitória, que pode significar um fator de crescimento da mobilização social de grande potencial.
até lá, até que se restabeleça esse clima, o que vale é a luta cotidiana, é a luta em defesa da universidade, do ensino democrático, a luta em defesa dos direitos e das conquistas, a luta por libertação de Lula. São essas várias frentes de luta que, no momento inicial, junta apenas a vanguarda mesmo, que em outros momentos é capaz de juntar número maior de pessoas, pode juntar setores das massas, como aconteceu nas mobilizações educacionais de maio, mas é um processo para o qual há que se ter paciência e persistência. Não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Faz parte do ciclo histórico que a gente está vivendo. Nós não podemos ficar agoniados ou desesperados porque o povo, por hora, ainda não se rebela. Nós temos que trabalhar para que essas lutas possam levar o povo a um outro patamar de protesto. Não haverá solução mágica, não haverá solução Bacurau. Não haverá uma solução que de uma hora para outra mude esse cenário. É esse trabalho de formiguinha, são essas mobilizações permanentes, essas várias frentes de luta que vão plantando no povo, novamente, o sentimento de que vale a pena lutar, de que vale a pena resistir. E isso vai criando as condições para que, em algum momento desse percurso, a resistência ao bolsonarismo se transforme numa ofensiva popular, como aconteceu em outros momentos da nossa história. Encerro por aqui minha exposição de hoje. Antes de darmos por terminado o programa, 2 mensagens. A primeira mensagem: eu sugiro a vocês fortemente que façam uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e outros programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Segunda mensagem: peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor que nossos espectadores e leitores pagam mensalmente para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir: www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo uma assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária, por excelência, é o instrumento pelo qual a Opera Mundi garante sua independência frente ao poder econômico. Pessoal, termina aqui o 20 Minutos Nacional dessa terça-feira, dia 17 de setembro de 2019. Hoje se completam, aliás, 48 anos do assassinato do capitão Carlos Lamarca. Nós voltaremos a nos ver nessa quarta-feira, dia 18 de setembro, às 16h30, nos canais do Opera Mundi, no Facebook e no YouTube, com o programa 20 Minutos Internacional. Eu queria agradecer a audiência, quem gostou do programa, que o compartilhe, que ajude na sua difusão. E até quarta-feira, até amanhã, às 16h30, dia 18 de setembro, 16h30, nos canais do Opera Mundi, no YouTube e no Facebook. Até lá, um grande abraço.